Por que eu faço o que eu faço? O que eu faria mesmo de graça? Por que eu escolhi essa profissão? Será que eu estou na profissão certa? Será que eu escolhi certo? Quantas de nós já não fizemos esse questionamento? Quantas de nós já achamos esse caminho? Quantas de nós ainda não achamos esse caminho? E ficamos nos perguntando, o que eu tenho que fazer? Por que o que eu escolhi não me dá prazer? Por que eu estou infeliz em um lugar? Hoje nós vamos falar sobre missão profissional. Vamos entender um pouco desse propósito profissional. Para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Qual a minha missão profissional? Eu posso ser bem remunerada no que eu escolhi? Será que eu nasci mesmo para fazer isso? Será que meu coração está nisso? Para te explicar um pouquinho sobre o teu propósito, como é importante você entender se você está no lugar certo, eu vou pegar essa caneca, aliás. Muito bonita, não sei se você já conhece essa caneca. Essa caneca, ela foi feita originalmente pensando em se colocar líquido. Ela é feita para se colocar líquido. Você pode colocar um caldo, você pode colocar, né, um sorvete. Você pode tomar um sorvete nela, mas você não pode bater um bolo nela. Você não pode usar ela como batedeira. Pegar a colher lá da batedeira, ligar e bater aqui. Por quê? Não vai caber. O bolo não vai ficar bom. Não tem a medida para fazer um bolo. É igual quando você está no lugar errado, fazendo algo que você não foi chamado para fazer. Não é pra você tá no lugar errado. E aí você tenta até se encaixar, tenta até dar um jeitinho, mas você se sente sempre como se você estivesse com aquele vazio. É exatamente assim, não achar seu propósito. Quando eu não sei qual é o meu lugar, quando eu não sei qual é o meu propósito, quando eu não sei para o que eu nasci, eu posso estar no lugar errado. E aí o que acontece? A batedeira quer ser copo, o copo quer ser batedeira. O copo quer ser batedeira, a batedeira quer ser copo. Ninguém se entende e tá todo mundo não se desenvolvendo porque tá todo mundo fazendo o que não nasceu para fazer. Quando eu fiz essa busca pela minha missão profissional, quando eu ficava trocando de emprego a cada ano, eu trocava de emprego porque eu não conseguia me adequar. Eu começava no emprego, estava muito bem no emprego, às vezes ganhando bem, e de repente começava a me dar uma aflição, eu me sentia como um passarinho preso na gaiola, e começava a pensar, cara, eu preciso sair daqui, eu sentia um sufocamento e acabava trocando de emprego. E eu não tinha coragem de viver minha missão, para que eu fui chamada. Aí eu entrava num outro ciclo de um outro emprego. Aí eu, de novo, quando passava um ano mais ou menos, eu começava a sentir aquele sufocamento de novo, como se eu fosse morrer, uma sensação de morte. O clima era bom, era tudo bom. Eu não estava no lugar certo. Então, quando eu descobri e decidi viver essa minha missão profissional, eu fiz um ciclo de transição de carreira. Eu comecei a ver o meu emprego como uma ponte para eu chegar até a minha missão profissional. Tá, Viviane, mas então o que é missão profissional? Missão profissional é tudo que você tem de dons, talentos e habilidades. Tudo que você tem de bom para servir pessoas, coisas e objetos. Então, a sua missão profissional, ela tá diretamente ligada ao servir. Aquelas perguntinhas assim que a gente sempre se faz, né? O que eu faria mesmo que ninguém me pagasse? O que eu faria mesmo de graça? O que aquece meu coração? Essa é a sua missão profissional. A missão profissional, ela nem sempre ela vai ser remunerada. A nossa missão profissional, às vezes, ela não é como a dona de casa, que é um acordo ali entre ela e o marido, para naquele momento ela desenvolver a missão dela profissional, cuidando dos filhos, da casa, do marido, do bom funcionamento. Ali é a missão dela. De repente ela não vai estar numa empresa exercendo, mas a missão dela, no servir dela, tá ali no momento. Uma coisa muito interessante para vocês entenderem é que a missão profissional ela pode mudar, né? Conforme você se desenvolve, conforme você adquire mais conhecimentos e mais habilidades, essa missão profissional pode mudar. Vou dar um exemplo. Uma pessoa é manicure. Ela é manicure, tá? Ela faz unha, a missão dela gosta muito, né? Ela é muito boa no que ela faz. Só que, de repente, ela vai convivendo com outras pessoas, vai querendo fazer outras coisas e ela se encanta pela micropigmentação. Ai, cara, você é micropigmentadora. Então, o que ela faz? Ela estuda, ela vai se desenvolver nessa área e aí, a partir de um momento, ela vai se tornar micropigmentadora. Isso quer dizer que a missão profissional dela mudou? Não mudou. A missão dela tá ali, ó, juntinha. Ela serve pessoas, melhorando a autoestima das pessoas. Ela só mudou porque ela se desenvolveu e estudou para exercer uma outra profissão. Então, sem problemas, a tua missão profissional pode mudar. Alguns pontos para você entender mais um pouco da sua missão profissional é você descobrir para quem você fala, para quem você vai levar a sua mensagem, para quem é o seu servir. Para quem vai ser útil o seu servir. É muito importante você saber, eu costumo dizer que é a minha persona, para quem eu falo. Quem ainda não deu conta do que eu já dei conta. Quem não sabe o que eu já sei e vai precisar de mim. Você precisa fazer essa análise. Vou dar o exemplo de novo da área da beleza, né? Eu de jeito nenhum sei fazer as minhas unhas. Por isso eu tenho a minha New Designer. Exatamente isso. Eu sou a persona da minha New Designer. A pessoa que não sabe fazer unha. Agora, se ela for dar aula, a persona dela é aquela mulher que quer aprender essa profissão.
Então ela vai falar, tudo que ela vai falar, todo o servir dela vai ser para essa pessoa em específico. Tem duas coisas que isso também foi para minha vida e que eu aprendi também que podem nos impedir de viver o nosso propósito profissional. A primeira é o medo do julgamento. Medo do julgamento do que as pessoas vão dizer, medo de frustrar a nossa família, de um ideal de profissão perfeita que foi pensado na cabeça deles pra gente. Então, o medo do julgamento, se eu falhar, como é que vai ser? O que as pessoas vão dizer pra mim se não der certo? Será que vão me chamar de fracassada? Então, esse medo do julgamento, muitas das vezes, nos faz procurar outras coisas que na nossa cabeça vai ser bom pra gente, mas acaba que a gente não é feliz e não se vê realizada e não prospera do mesmo jeito. Então, né? E o segundo é a preocupação em pagar boleto. A preocupação em pagar boleto faz com que a gente vá para trabalhos que também a gente não vai conseguir pagar boleto, que a gente não... Então, assim, né? Você arranja um emprego para pagar boleto, mas não é aquilo que você gosta de fazer e acaba que você não consegue pagar os boletos, porque você tá infeliz do mesmo jeito. Ou às vezes você até consegue pagar os boletos, mas você só consegue pagar boleto. E quando consegue pagar todos os boletos? Então a abundância divina não chega até a sua vida porque você tá ali presa e você tem que pagar aquilo e você não confia que você vivendo o teu propósito bem realizado, bem posicionado onde você tá, as coisas vão acontecer para você. Vivian, qual o conselho, então, que você dá para quem ainda não conseguiu achar sua missão profissional ou ainda não vive da sua missão profissional? Primeiro, acha a sua missão profissional, acha o seu porquê, acha aquilo que faz o seu coração vibrar, que você faria até de graça, mas vai ser bem remunerado por isso. Depois, faz um movimento. Você precisa começar a se movimentar, né? A vida precisa entender que você está indo em direção à sua missão profissional. Você só precisa estar no lugar certo, que o resto o divino faz por você. Beijinhos. Até a sexta aula. Sexta aula. Beijos. Gaguejei, mas falei. Até a sexta aula. Beijos.